أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Prezados irmãos, nós falamos aspectos introdutórios na aula passada, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da pena do adúltero e da adúltera, assim como o fornicador e a fornicadora. Este versículo que falamos na lição passada, da pena desses dois, antes, se uma mulher cometesse adultério, a pena era, conforme o Corão menciona, وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Aquela mulher que fosse provada que cometeu adultério, a prova era a apresentação, sempre foi, de 4 testemunhas. Mediante estas testemunhas, a pena era reter ela na casa, ficar na casa, fechada na casa, morresse lá, ou que Allah decretasse o que tinha que acontecer com ela. أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Allah depois vai dizer qual será o procedimento. Depois, isto foi abrogado, então a pena foi esta. Não é? الزاني والزانية فاجلدوا كل واحدة 100 جلدة. Que a pena de cada um desses, adúltero ou adúltera, o fornicador ou a fornicadora, eram 100 chicotadas. Neste versículo de hoje, Allah subhanahu wa ta'ala diz: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. O fornicador ou o adúltero não casa senão com a fornicadora ou a adúltera ou mushrika, idólatra. Isto parece uma norma imperativa. Allah o que está aqui a dizer, quer dizer, é adequado. Normalmente é o que acontece. Quem comete adultério pela ligação acaba estando inclinado para isso. Ou este versículo depois foi abrogado com o versículo que vem mais adiante, onde Allah diz وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, onde Allah diz: façam casar, não é? Entre os vossos servos, não é? Aquele que já provê. Portanto, os ulamás dizem que este versículo posterior foi abrogado, e não só, aqui podia se tratar de uma inclinação natural da pessoa com quem se envolve e tem esta inclinação de contrair matrimônio. Nós falamos, quando estamos a falar de Allah ter mencionado primeiro a adúltera, depois o adúltero. Aqui nós vemos que Allah já está a falar a zani, la yankihu illa zania. Aqui Allah já menciona primeiro o adúltero. Por que essa diferença? Nós falamos, quando estamos a falar de que Allah mencionou primeiro a adúltera, porque o adultério não acontece senão com o consentimento dela. E não só. Ela cria este cenário para que haja adultério. Começar pela o seu vestuário, a sua forma de falar, a inclinação, tudo isso leva para este caminho. Você fala com uma mulher estranha, se ela começa, não é, a falar com aquela voz meiga, você começa a entender outras coisas. Não é? Então, ela que está a abrir este caminho. Por isso que Allah diz: فَلَا تَخْضَانَ بِالْقَوْلِ, para as esposas de Nabi. فَلَا تَخْضَانَ بِالْقَوْلِ. Uma mulher não pode falar com o homem
uma voz doce, uma voz de mostrar uma certa inclinação. Portanto, o Corão chama-nos a atenção a isso, a forma que cada uma terá que falar. Não quer dizer que também tem que ser grossa, mas não pode falar de forma que a pessoa com quem está conversando entenda que esta senhora quer outra coisa além de conversa. Portanto, aqui Allah falou dela, quer dizer, ela deve ser a primeira a proteger que este cenário aconteça. Conforme dissemos, o adultério acontece com vontade da mulher, porque se não existir essa vontade, o adultério não vai acontecer. E nós dissemos, se existir um ato sexual aqui, é por violação, por estupro, por aí em diante. Allah diz, pois, وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. E a adúltera, a fornicadora, não casa senão com um adúltero, ou um fornicador, ou um mushrik. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. E este ato de fornicação, ou casar com adúltera, isso é proibido para os crentes. Então nós falamos que este versículo, antes era proibido, que depois isso foi abrogado, e nós vamos encontrar vários ahadices em situação similar, onde alguém tem vontade de se casar com uma mulher que no passado tinha uma vida diferente e provavelmente tenha feito o tauba. Ulamás dizem o motivo de revelação deste versículo. Existia um sahabi que pretendia casar com uma senhora chamada Mahzun ou Mahdul. Então ele queria casar com essa mulher e esta mulher era conhecida pela sua promiscuidade. Então este versículo foi revelado. Azani la yankihu illa zaniya aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Outra narração vem que existia um sahabi chamado Marthad. Marthad pretendia casar com uma senhora. Ele ia para Meca e lá ele tinha uma amiga chamada Anaka. Então ele pretendia casar com esta senhora e pediu permissão ao profeta sallallahu alaihi wasallam para casar-se com ela. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam não respondeu e depois foi revelado no versículo do Corão, este versículo do Corão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou Marthad, em outras palavras diz que não casar com ela, e depois diz azania la yankihuha illa zanin aw mushrik. A adúltera não é casada senão pelo adúltero ou um idólatra. Portanto, a explicação também liga-se com aquilo que nós dissemos, que a posterior o versículo foi abrogado. Nós vamos encontrar hadiths que dão este suporte, mas precisaríamos de muito mais tempo para entrar nesses todos os pormenores. Em frente, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. Quanto àquelas pessoas que acusam as mulheres castas, acusam de adultério. Diz que tal senhora, aqui estamos a falar de forma geral, uma coisa é acusar a sua esposa, outra é acusar as mulheres no geral. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. Quanto àqueles que acusam as mulheres castas, ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء. E depois essas pessoas não conseguem trazer 4 testemunhas, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Essas pessoas devem ser chicoteadas com 80 chicotadas. Deve receber 80 chicotadas por acusar uma mulher casta e inocente. Não conseguiu apresentar testemunha. E Allah ainda diz: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. E nunca aceitem testemunha desta pessoa. Esta pessoa já não serve. O registro criminal desta pessoa está lá criminoso por ter acusado alguém. Allah aqui diz: abada, nunca mais aceitem testemunha dessa pessoa. Em outras palavras, ele não serve para testemunhar nada. Nós, quando estamos em tempos que estamos à procura de lua, procuramos pessoas justas. Se uma pessoa que aparece e diga: eu vi a lua, por mais que tenha visto, mas se faz parte deste grupo, o testemunho dele não é aceito.
Allah diz: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Nunca mais aceitem testemunho deste indivíduo. Portanto, se trata de uma questão grave. Acusar uma mulher inocente, casta, de adultério e você não poder provar este adultério. Allah diz em seguida: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Esses é que são os pecadores. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. Com exceção daquele que se arrependeu depois disso e corrigiu, fez tauba, corrigiu. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala é Ghafur e Rahim. Aqui vários pontos, várias ilações podem ser extraídas. Estamos aqui a falar de adultério. O adultério tem consequências e as consequências podem ser, por exemplo, a gravidez. Pode ser a gravidez. Tendo acontecido esse adultério, que resultou na gravidez, aqui existem procedimentos que a Sharia leva em consideração. Linhagem deste filho não é atribuída ao pai, por exemplo, é um bastardo. A linhagem é da mãe, herda da mãe, herda somente da mãe e da família da mãe. Linhagem da mãe e não herda do pai. Esta é a consequência, uma das consequências. Portanto, o Sharia quis preservar todos esses aspectos e que cada um tivesse em consideração esses aspectos para que se preservasse a linhagem familiar e, havendo um outro filho, neste casamento, duas pessoas cometeram adultério que a posterior ficaram juntas, havendo outro filho, um filho legítimo que foi através do nikah, os ulamás dizem, esses são irmãos, o bastardo e o outro são irmãos por amamentarem-se da mesma mãe, irmãos de leite, não pela paternidade, porque a linhagem aqui não é considerada. O outro aspecto é, na gravidez, o casamento. Se ele ou eles pretenderem casar e ela estiver grávida, pode-se casar? Essa é uma questão que é trazida sempre. Quando está a chegar a Ramadã, agora antes de chegar a Ramadã, as pessoas já mandavam mensagens para as pessoas que querem legalizar os seus relacionamentos. Por isso já há uns nikahs coletivos, não é? Vocês já estão a viver juntos há muito tempo. Essa preocupação não pode ser só no Ramadã. Por quê? Porque não pode cozinhar se não fez nikah. Você toma chá do masjid, são senhoras que fazem esse chá do masjid, são tuas esposas. A tua preocupação é só porque iftar tem que ser uma senhora com quem você casou. Mas se você faz iftar no masjid, 30 dias de iftar faz no masjid. Quem faz chá, badia, tudo são senhoras, mulheres de outras pessoas. Você está preocupado que quer fazer nikah porque como que eu vou fazer meu iftar? Quer dizer, o iftar do ano todo que você fazia com ela não tem preocupação. A preocupação é chá e badia. Portanto, aqui os ulamás explicam a questão do casamento da mulher grávida. Pode casar com uma mulher grávida ou não? Imam Ahmad bin Hanbal e Imam Malik, rahimahumallah, são da opinião que não se pode casar com uma mulher grávida. Uma mulher grávida não pode casar até que dê a luz. Estamos a falar? Podemos ter como ponto de partida aqui resultado do adultério. Enquanto que Imam Shafi, por outra, Imam Ahmad bin Hanbal e Imam Malik baseiam-se no hadith que vem no Abu Daud, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não se pode casar com uma mulher grávida até ela dar a luz. Nota a narração, vem la yasqi ahadun zar'a akhihi, que ninguém pode regar a machamba do seu irmão. Alguém entende esse hadith? Ninguém pode regar a machamba do seu irmão. Havia um indivíduo que tinha machamba do lado, tinha um poço, e o outro não tinha poço. Aquele que não tinha poço estava a secar, as plantas estavam a secar. Então, ia pedir água naquele que tinha poço.
Ele disse, não, eu não posso dar, porque o hadith diz, ninguém pode regar uma chamba do seu irmão. Ele não entendeu o alcance. Vocês entenderam o alcance? Ou é como o exemplo desse senhor de poço? Entendeu? É o quê? لا هذا ما يصح. أخوك هو حرض وأنت لك حرض اسمهما، لكن هذا لا يعني الحرض، هذا النساء. أيوة. Portanto, aqui os Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal optam nesta interpretação onde o profeta proíbe o casamento. Mas Imam Shafi e Imam Abu Hanifa, rahimahumallah, são de opinião que não há nenhum problema em haver casamento mesmo estando grávida. Por quê? Porque, primeiro, a gravidez que se refere é uma gravidez lícita, do relacionamento halal. Este você não pode casar. Qual seria o problema de uma gravidez halal, lícita? Estamos a falar de uma mulher grávida, que é divorciada, mulher grávida, que é viúva. Né? O sêmen que está dentro dela é um sêmen halal. Há uma santidade naquele sêmen. Enquanto que no zina não existe esta santidade. Portanto, casar com a pessoa, quem cometeu esse adultério, então dão aqui a permissibilidade de este casamento se efetivar. E lições ainda que podem ser extraídas disso é a questão de acusar falsamente a uma mulher inocente. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ijtanibu sab'a al-mubiqat", abstenham-se de 7 pecados destrutivos, 7 pecados capitais. Ash-shirku billah, associar a Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa-sihr", feitiçaria. "Wa-qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq", você tirar vida de alguém ilicitamente. "Wa-aklu riba", consumir juros. O aspecto seguinte, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa-qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat", acusar uma mulher inocente, completamente negligente daquilo que você está a dizer. E eu disse na aula passada que as condições são severíssimas para você acusar alguém de adultério. Você deve, primeiro, 4 pessoas devem vir e testemunhar que nós vimos. Não é? Nós vimos, estou falando no geral. Porque se for a esposa, o esposo que flagrou, é o ayat seguinte, que nós vamos falar: "Walladhina yarmuna azwajahum". Aqui estamos falando no geral. Para você acusar alguém que cometeu adultério, 4 pessoas devem testemunhar. 4 pessoas que nós vimos. E o interrogatório dessas 4 pessoas serão separados. O Qadi irá ouvir um por um, de forma separada, e todos eles devem ser coesos nas respostas. As perguntas devem bater certo, todos eles devem dizer a mesma coisa. Se um deles dizer algo diferente, então todos eles serão chicoteados conforme este versículo. Todos eles serão chicoteados, por mais que tenham visto. Mas, se não preencher estes requisitos, tudo isso é para proteger a honra de alguém. Eles fizeram escondido e você está lá, procura. Ontem alguém teve de deixar, posso te filmar. Quer filmar por quê? Não quer filmar por quê? Não te diz respeito. Não te diz respeito. Agora, o que aconteceu no passado foi por afirmação. Sahabi cometeu adultério. Sahabia cometeu adultério. E vieram ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Imrat Ghamidiyya veio ter com o profeta, estava grávida de adultério. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vai embora. Quando deres a luz, depois volta. Ela, depois de dar a luz, veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta perguntou o estado do bebê. Disse: não, ainda é pequeno. Disse: vai. Depois veio. Não, o bebê já está minimamente crescido, já come sozinho, é independente. Não, vai. Depois veio, disse de facto que a criança já está completamente independente, então a pena de morte foi aplicada para ela. Mas por afirmação, ela própria
disse, eu cometi adultério, eu fiz este pecado, então quero purificar esse assunto aqui antes de chegar no dia do juízo final. Portanto, nesta acusação do adultério, você para acusar alguém de adultério, ulamás explicam no livro de fiqh, você tem que dizer que eu vi a penetração, eu vi da maneira como você pode afirmar quando uma linha entra na agulha. Consegue ver quão difícil é? Uma linha entra na agulha. É assim que você deve testemunhar. E o juiz vai colocar perguntas para fazer com que a honra dessas pessoas prevaleça. Porque não cabe a ti. Este é algo que tem a ver. Allah irá julgar eles. Allah irá julgar eles. Você não pode estar a difamar as pessoas. E o hadith diz: Man radda an irdi akhihi. Aquele que ocultar, não é, os segredos, os pecados de outra pessoa, Allah irá ocultar os seus. Portanto, mas apenas está lá para se aplicar. Se essas pessoas testemunharem que de facto isso aconteceu, então a pena será aplicada. Seja a pena de chicotadas ou a pena de apedrejamento à morte. Mas voltamos a dizer, isso se trata no Estado Islâmico, após um julgamento islâmico, e não fazer justiça com as próprias mãos. A lei islâmica, nós passamos a saber o que a Sharia determina em situações do gênero. Na próxima lição, inshallah, iremos falar acerca do procedimento ou daquelas pessoas que flagram, mas se tratando do cônjuge, tratando da esposa, flagrou, está sozinho. O princípio 4 testemunhas, aqui está sozinho, então qual é o procedimento? Inshallah, iremos abordar na próxima lição. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.